Um estudo feito na USP sugeriu que uma dieta com mais carboidrato e menos proteína e sem restrição de calorias emagrece e melhora o diabetes. Será que está na hora da gente questionar tudo o que já sabemos sobre o assunto? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Para começar, a gente já sabe que esse estudo parece que mostrou um resultado impossível. E o que a gente faz quando a gente lê uma manchete dessa? Sim, porque já está em todos os veículos de mídia. E nós recebemos, eu e você, várias vezes links para esse estudo e para as notícias. Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Já dizia Carl Sagan, um grande ídolo meu e da ciência, por que não? Eu escrevi uma postagem no blog, a gente vai deixar aí o link para vocês que se inscreveram, e essa postagem conta uma breve história de algo que aconteceu há pouco mais de 10 anos, quando saiu uma manchete também extraordinária e difícil de acreditar. Um pesquisador chamado Daryl Bem, um psicólogo clínico muito conhecido de uma universidade de grande prestígio, havia provado e publicado um estudo científico mostrando que era possível prever o futuro, que o futuro podia interferir no passado. Pessoal, eu sei que talvez alguns de vocês acreditem nisso, mas do ponto de vista científico, isso é completamente impossível. Então, quando um autor, por mais importante que ele seja, da universidade mais importante que possa ser, publica algo impossível, não cabe a nós redefinir o que é possível ou não. Cabe a nós, com ceticismo, ir buscar onde está o erro da metodologia, onde está o erro do estudo. Nessa postagem, a gente entra em detalhes sobre esse assunto e, inclusive, salienta o fato de que foi a publicação deste estudo, dizendo que o futuro podia interferir no passado, que desencadeou a chamada crise de replicação. O pessoal viu assim, não, os métodos estão muito errados. Será que eles estão errados em outras coisas que foram publicadas? E chegaram a ver que, se não me engano, 70% de alguns dos estudos clássicos da psicologia não conseguiam ser replicados, não conseguiam ser repetidos. Quando se repetia, o resultado era diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado em dizer que só porque um novo estudo saiu, ele é o mais recente, e só porque ele é oriundo de um pesquisador conhecido ou de uma universidade importante, que isso vai mudar o fato do Sol nascer no leste e se pôr no oeste, de que agora o tempo é capaz de andar para trás, ou de que, como é o caso do estudo que nós vamos discutir hoje, de que seja possível numa dieta isocalórica perder gordura. Para contar para vocês que estudo é esse, como ele foi feito, a gente vai usar agora trechos de áudio do portal G1 e também da Rádio USP. Uma dieta adequada faz parte do tratamento de pessoas com síndrome metabólica, ou seja, que tem um conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e de doenças cardíacas. Incluir a restrição às proteínas, como a carne, nessa dieta pode ser eficaz. É o que revela estudo que buscou novos entendimentos sobre as restrições alimentares para esse grupo. Então, aqui começa a primeira alegação extraordinária. Por quê? Porque todo um corpo de literatura grande, ensaios clínicos randomizados, meta-análises indicam que uma dieta mais rica em proteína melhora mais o diabetes e a síndrome metabólica, favorece a perda de peso. Portanto, realmente é uma alegação bem forte essa. Pesquisadores brasileiros e dinamarqueses compararam os benefícios das dietas com restrição de caloria com a de restrição de proteína.
O trabalho realizado em parceria com a Unicamp, o Instituto Nacional do Câncer e a Universidade de Copenhague contou com 21 participantes, homens e mulheres com idade entre 25 e 60 anos. Todos tinham diabetes tipo 2, hipertensão arterial e níveis elevados de gordura no sangue. Os participantes foram separados em 2 grupos. O primeiro foi submetido a uma dieta com restrição de 25% das calorias ideais para cada pessoa, com o consumo dividido entre 20% de proteína, 50% de carboidrato e 30% de gordura. No segundo grupo, o consumo calórico ideal foi mantido, mas a quantidade de proteínas foi reduzida para o mínimo recomendado: 10% de proteínas, 60% de carboidrato e 30% de gordura. Ao final de 27 dias, os 2 grupos tiveram resultados positivos. Uma coisa que é importante esclarecer é que esse estudo fez uma metodologia muito difícil, muito cara, que é deixar as pessoas internadas dentro do hospital comendo exclusivamente os alimentos fornecidos pelo estudo, sem poder vir comida de fora, por 27 dias. Ele não foi um estudo de vida livre, então não teve essa possibilidade de erro, de as pessoas dizerem que estariam comendo o que era proposto e por algum motivo não comerem. Eles controlaram esse fator. Mas quando eles dizem que calcularam a quantidade de calorias ideal para cada pessoa para manterem a dieta isocalórica em um dos grupos, como que foi que eles fizeram isso? Esse é o ponto crucial deste estudo e dos problemas desse estudo, então, pessoal, prestem bem atenção. Eles mediram o metabolismo basal de cada uma das 21 pessoas. Calcularam o quanto de calorias essas pessoas precisariam comer para que o peso nem aumentasse e nem diminuísse. Um grupo foi feito esse cálculo e subtraídas 25% das calorias, de modo que este era o grupo de restrição calórica. Você espera que este grupo emagreça e o emagrecimento sempre produz melhora do diabetes tipo 2 e da síndrome metabólica. O outro grupo é que seria o teste da hipótese revolucionária, que reduzir proteína isoladamente, só reduzir proteína sem reduzir calorias, traria benefícios para o diabetes. Revolucionário porque isso é o contrário de tudo que sempre se soube. E neste grupo se deu uma quantidade de calorias suficiente para que as pessoas não ganhassem e nem perdessem peso, e as proteínas foram reduzidas pela metade, e aumentou os carboidratos de 50% para 60%. Então, em tese, nós estamos comparando um grupo que precisa emagrecer, porque estava comendo 25% de calorias a menos, e um outro grupo que não poderia, em hipótese alguma, emagrecer, porque eles estavam com uma dieta isocalórica. E aí o que os autores nos dizem é que este grupo que estava com uma dieta isocalórica, que consumia o número calculado de calorias suficiente para não emagrecer, emagreceu quase tanto quanto o outro. Desculpa, pessoal, isso é impossível. Alguém errou nos cálculos em algum lugar. Se as pessoas emagreceram, por definição, a dieta era hipocalórica. E na hora que elas emagreceram, o diabetes melhora pelo emagrecimento. É absurdo dizer, como está sendo dito aqui, que o que causou a melhora neste grupo é o fato de que eles comeram menos proteína ou menos carne, como eles dizem na reportagem. Por quê? Porque se ambos os grupos emagreceram e ambos os grupos melhoraram o diabetes, o que você está provando é aquilo que sempre se soube, que emagrecer melhora o diabetes. Está errado dizer que foi a restrição de proteínas que provocou o emagrecimento. Por quê? Porque essas pessoas não podiam comer o quanto elas queriam. Essas pessoas estavam comendo exatamente a quantidade de comida que os pesquisadores deram. E eles disseram que mediram o metabolismo das pessoas e estavam dando quantidade de comida isocalórica suficiente para não emagrecer. Mas houve um emagrecimento de 5,4 quilos em 27 dias. Portanto, a dieta foi hipocalórica e não isocalórica. Eu acho que o mais interessante desse trabalho é que nós mostramos que a alteração da concentração de um macronutriente, nesse caso a diminuição de proteínas,
é suficiente para mimetizar os mesmos efeitos da restrição calórica. Deixa eu ver se eu entendi o que ele está querendo dizer aqui. Pela conclusão do estudo, então, o grupo que não teve redução calórica, porém emagreceu, teve esse resultado porque reduziu proteínas na dieta. Ou seja, reduzir proteína daria o mesmo efeito que reduzir calorias? O início do que você falou, que é o que realmente o autor está dizendo, é uma impossibilidade física. Se as pessoas emagreceram, elas restringiram calorias. Se elas não restringiram calorias, elas não teriam emagrecido. Portanto, todo o resto que ele diz depois é irrelevante, porque está partindo de uma premissa incorreta numa das coisas mais básicas da física, as leis da termodinâmica, a conservação da energia. Pessoal, é impossível emagrecer sem restrição calórica. Ah, mas vocês não dizem que na low carb a gente não precisa contar calorias? Sim, porque a low carb dá saciedade e faz com que você restrinja calorias sem perceber, que você sinta menos fome e coma menos calorias, mas você vai comer menos calorias, tá certo? Só que aqui não há essa desculpa, porque essas pessoas nesse estudo não podiam comer o quanto elas quisessem, elas comiam exatamente a quantidade de comida que deram. O grupo com restrição de proteína recebeu uma dieta hipocalórica também. Então não é verdade aquilo, nossa, nós descobrimos que se nós simplesmente reduzirmos um macronutriente, que é a proteína, temos os mesmos benefícios da restrição calórica. Por que isso não é verdade? Porque houve restrição calórica nos dois grupos. O cálculo das calorias a ser fornecidas para as pessoas estava errado, era para ser isocalórico, e não foi, e isso é óbvio e incontestável, porque isso é uma lei física básica do universo. Com isso em mente, escutem mais esse trechinho. Então, o nosso estudo mostrou que a dieta isocalórica com restrição de proteínas apresenta os mesmos resultados clínicos que a restrição calórica, que é uma dieta com diminuição da quantidade de calorias ingeridas. Então, os resultados foram semelhantes porque as dietas foram semelhantes. Ambas restringiram calorias, ambos os grupos tiveram emagrecimento e, portanto, em ambos os casos, os parâmetros melhoraram. Nós estamos comparando aqui duas dietas de alto carboidrato, uma com um pouco mais de proteína, outra com um pouco menos de proteína, e ambas restringindo calorias. Como é que a gente sabe que restringiu calorias? Porque emagreceu. E o fato dos autores insistirem que uma foi isocalórica, infelizmente é uma forma de tentar resgatar um estudo que teve a ambição de ser super bem feito, que foi feito com a melhor das intenções, um estudo caro feito com pacientes internados, nos quais houve um erro fatal no cálculo das calorias da dieta. Infelizmente, esse estudo não conseguiu demonstrar o que pretendia, porque os dois grupos emagreceram. Na verdade, o grupo de restrição calórica emagreceu mais, e por este motivo a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum melhoraram mais neste grupo do que no outro. Mas a melhora é esperada no diabetes sempre que haja emagrecimento. Só que a notícia que está sendo dada, a forma como isso está sendo veiculado na imprensa, vai prejudicar pessoas, porque algumas pessoas vão achar que se diminuírem a proteína da dieta, o seu diabetes vai melhorar. Não só este estudo não mostrou isso, como isso vai contra toda a literatura científica, médica sobre o assunto já publicada até hoje. Até as pedras sabem que se você coloca mais proteína na dieta, isso controla melhor o apetite, produz perda de peso e, portanto, melhora do diabetes e da síndrome metabólica. Neste caso, como é que as pessoas emagreceram mesmo com menos proteína? É porque não eram em condições de vida livre. Elas estavam com as calorias erroneamente calculadas, de modo que elas fizeram dietas hipocalóricas e comeram menos e, portanto, emagreceram. De fato, qualquer estratégia que você use que leve ao emagrecimento provocará melhora do diabetes tipo 2.
Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a 3ª edição do podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da 3ª edição. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Foram utilizadas 2 tipos de dietas, uma de restrição calórica e a outra de restrição proteica. Nós avaliamos o gasto energético basal de cada um desses pacientes. Após encontrarmos a quantidade necessária de quilocalorias diárias, nós reduzimos 25% a quantidade de quilocalorias ingeridas durante 27 dias. Já na dieta isocalórica com restrição de proteínas, nós avaliamos o gasto energético basal de cada um dos pacientes, mantivemos a quantidade de quilocalorias diárias. O que significa, segundo as leis da termodinâmica, que são válidas em todo o universo conhecido, que essas pessoas não poderiam emagrecer nada. A única diferença, nós diminuímos a quantidade de proteínas na dieta, sendo 10% de proteínas. Nós aumentamos a quantidade de carboidratos para 60% e mantivemos a quantidade de gorduras a 30%. Portanto, repito, se o estudo tivesse sido feito da forma como os autores pretendiam, este grupo de restrição proteica não emagreceria, porque ele é isocalórico, o outro grupo de restrição calórica emagreceria e eles estariam demonstrando uma coisa completamente nova e jamais demonstrada, que se você restringir proteína e aumentar carboidrato em alguém com diabetes e impedir essa pessoa de emagrecer porque a dieta é isocalórica, ainda assim haverá benefícios. Mas como as pessoas emagreceram, nós já sabemos que foram 2 dietas hipocalóricas provocando emagrecimento e melhora do diabetes, e a proteína não tinha nada que ver com isso. Para mostrar que tivesse, que a proteína, que foi a restrição proteica que causou a melhora, você necessariamente teria que ter este grupo mantendo o peso, para que a única variável fosse a redução proteica. A hora que você reduz calorias também, ele diz que é isocalórico, mas nos diz também que as pessoas emagreceram, portanto a gente sabe que não foi isocalórico. Bom, aí você já tem outra variável, e é uma variável que conhecidamente melhora o diabetes, a perda de peso. Os seguintes 2 trechos são absolutamente incompatíveis entre si, e no entanto está sendo aí divulgado para a população. Olha só. O consumo calórico ideal foi mantido, mas a quantidade de proteínas foi reduzida para o mínimo recomendado. Nós observamos que os pacientes, após 27 dias, eles apresentavam perda de massa corporal, principalmente relacionada à perda de gordura e manutenção de massa magra. Isso é muito importante, que nós observamos nas 2 dietas. Está claro a incongruência? Se o estudo mediu a taxa metabólica de cada uma das pessoas para que no grupo da restrição proteica as calorias fossem suficientes para que as pessoas não emagrecessem, e no entanto elas emagreceram e perderam gordura corporal, é porque a dieta foi hipocalórica e ou houve erro na mensuração deste metabolismo basal, ou houve erro na hora de calcular a quantidade de calorias oferecidas às pessoas. Portanto, o resto do estudo a gente não tem muito como discutir. É mais ou menos, como eu escrevi na postagem do blog, ficar deliberando sobre a geografia da Terra plana. Como a Terra não é plana, essa geografia não faz sentido. Para uma análise bem mais aprofundada desse estudo, sugiro que vocês leiam a postagem em drsolto.com.br/blog e salientamos novamente que existem várias estratégias nutricionais que comprovadamente podem melhorar o diabetes tipo 2. A dieta low carb
é uma delas, a dieta mediterrânea com restrição calórica é outra, uma dieta de restrição de gorduras com restrição calórica é outra, mas há um consenso na literatura que é contrário ao que esse estudo sugere, mostrando benefícios de manter um aporte proteico adequado e quando se consome mais proteína, a gente protege a massa magra, reduz o apetite e perde peso sem ter que passar fome. Portanto, talvez uma das únicas estratégias que não é boa para o diabetes e para a síndrome metabólica seria justamente a restrição de proteínas. Neste episódio foram utilizados trechos do Portal G1 e da Rádio USP. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.